Olá, bem-vindo a mais um Salmo, nessa jornada que estamos fazendo por esse livro tão maravilhoso, esse livro que é inspirado pelo Espírito Santo. E eu quero compartilhar hoje o Salmo 55, alguns versos aqui eu quero compartilhar com você. A partir do verso 4 diz: "O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto, apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas." Veja, gente, veja o verso 12. "Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz." Até aqui, esses versículos mostram a angústia profunda de Davi, que é o autor desse salmo, quando ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi perseguido por Saul. Esse homem que se levantou contra Davi com uma fúria muito grande para destruí-lo. E Davi então se expressa dessa forma, que o seu coração está dolorido dentro dele. Ele sente como que os terrores da morte caindo sobre ele. E ele tem vontade de sumir, de fugir. Se ele tivesse asas, ele diz, como de pomba, fugiria, procuraria descanso em outro lugar. Por que será que Davi estava tão angustiado assim? Nós sabemos que ele tinha uma promessa de Deus. Ele havia sido ungido para ser o rei sobre Israel. Mas antes dele o rei era Saul. E Davi, apesar de saber que Saul estava perseguindo, vivia fazendo bem para Saul. Inclusive, casou-se com a filha de Saul, Mical. E por um tempo eles tiveram um bom relacionamento. Mas nós sabemos que a ira de Saul foi aumentando, a sua raiva foi aumentando, e ele começou a perseguir ferozmente Davi. Então, quando ele fala que não era um inimigo que me afrontava, nem o que me odiava que se engrandecia contra mim, mas era um homem meu igual, meu guia, meu amigo. Olha só, Davi está expressando aqui a sua tristeza por ter sido traído por alguém tão próximo, alguém que ele tinha tanto respeito, alguém que ele havia ajudado. Porque Davi havia muitas vezes ido tocar sua harpa quando Saul estava perturbado, e Saul havia sido liberto. E agora a resposta é de perseguição, de perigo. Ele coloca Davi em perigo. O que nós podemos aprender aqui, amados? O que Deus nos ensina nesse salmo? Através dessa angústia e dessa oração que Davi faz. Ele toma a seguinte decisão:
Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Essa é a melhor decisão que você e eu podemos e devemos tomar quando nos sentimos angustiados, traídos, afligidos, perseguidos. Essa é a decisão que devemos tomar. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei e Deus ouvirá a minha voz. Não adianta ficarmos combatendo o inimigo face a face. Não adianta mandarmos recado por outra pessoa. Não adianta querermos agir por nossa própria conta. Por quê? Nós temos um Deus que trabalha por nós. Então, a nossa atitude deve ser não de fugir também, mas deve ser de se apresentar a Deus de tarde, de manhã, ao meio-dia, clamar e colocar diante do Senhor a nossa situação, porque aí sim o Senhor nos salvará. E isso aconteceu com Davi. Se você já leu a história dele, você vai ver que Davi conseguiu se livrar de Saul. Saul tentou até o final da vida matar Davi, mas não conseguiu. Por quê? Davi buscava o Senhor, invocava o Senhor, confiava no Senhor, tinha o Senhor como a sua segurança, como a sua fortaleza. E assim Deus cuidou de Davi. E nenhum dos planos que o Senhor havia feito para Davi se perderam. Davi se levantou como rei de Israel. E ele foi considerado o maior rei de Israel até hoje. Até hoje, Davi é considerado o maior rei de Israel. Vale a pena confiarmos no Senhor. Vale a pena entregarmos a Ele as angústias da nossa alma. Fugir não é a solução. Eu talvez esteja falando aqui com alguém que tenha tido também vontade de fugir. Largar tudo, abandonar tudo, dar um fim nas coisas. Talvez você que está me ouvindo passou por isso, ou esteja até passando nesse momento. Mas eu estou aqui para te dizer, não adianta fugir, não adianta correr. Não adianta, porque os problemas vão continuar e talvez podem até aumentar. A solução é buscar a face do Deus verdadeiro, daquele que tem nas suas mãos o controle da vida, o controle de tudo. Eu convido você a se prostrar perante esse Deus em oração, em humildade, derramar diante dele as suas angústias e ele haverá de cuidar de você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa vida, que hoje está nesse mesmo sentimento que Davi estava, de angústia, de medo, de vontade de sumir. Deus, entra agora nesse coração trazendo paz, esperança, renovo, tira o desânimo e traga, Senhor, alegria. Tira essa angústia e traga paz. Ministra sobre esse coração, nesse momento, a tua bênção, a tua direção, a tua proteção. Assim nós oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Compartilhe com mais alguém esse salmo. Até o próximo vídeo.